Sou natural de Veranópolis, sempre morei aqui, sempre trabalhei aqui em Veranópolis, salvo a experiência na universidade, onde tive contato com Bento Gonçalves, Nova Prata, Guaporé, Farroupilha, Caxias do Sul, em outras localidades, mas a questão profissional sempre ocorreu mesmo aqui na nossa cidade. Eu comecei a estudar com 5 anos, sempre estudei na escola Regina Coeli até os 17 anos. Depois estudei Ciências Contábeis na Universidade de Caxias do Sul, terminando o curso em 96. No ano seguinte, eu comecei com a experiência de professor, em 97. Na época foi um curso preparatório para concurso público. Depois, em 98, iniciei uma pós-graduação, também na Universidade de Caxias do Sul, em Contabilidade Gerencial e Finanças. Em 98 também iniciei a atividade de professor no Colégio Regina Coeli, curso técnico em Contabilidade. Finalizando aí por volta do ano de 2000, a pós-graduação. Em 2001 eu iniciei o mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 2001, junto com o início do mestrado, comecei a trabalhar também na universidade. Então, a convite, passei a assumir algumas disciplinas por lá. Aí, naquele momento, então, deixei de trabalhar no Regina Coeli, né, que era professor do curso técnico em contabilidade. E permaneço na universidade até hoje, né? Isso já tem lá seus 21 anos de experiência como docente universitário. Paralelo a isso, desde 1996, 97, aliás, na virada de 96 para 97, a gente abriu a Mercato Contabilidade, em sociedade com o sócio que está comigo até hoje, que é o Cássio Klein, e a gente juntou as experiências dos dois para promover a abertura de um escritório de contabilidade dentro de uma concepção que a gente julgava na época um pouco diferente do que era o tradicional. Mas acho que cabe a gente dizer que antes disso, né, tinha toda uma experiência, uma trajetória que começou aos 13 anos de idade, numa oportunidade que eu tive aí de estagiar e fazer múltiplas funções numa empresa aqui de Veranópolis mesmo, que é o Consórcio Serrana, uma empresa bem conhecida aqui de nós, né, de Veranópolis. E lá eu fiz de tudo, né? Fui estagiário, na época se chamava estafeta, né? Fazia serviço de rua, já fui telefonista, já fui recepcionista, de tudo um pouco, né? Aí a gente ajudava aí, fui ficando como auxiliar de escritório, depois como auxiliar de contabilidade, mais adiante, até que em 98 eu assumi também como contador da empresa, já paralelo com a Mercato, e permaneci lá durante quase 22 anos, foram 21 anos e 9 meses. E mantinha a Serrana paralelamente ao escritório de contabilidade. Não tive outra atividade profissional, né? Trabalhei a minha vida inteira com a Serrana Consórcios, a quem eu tenho uma gratidão enorme pela oportunidade e por todo o aprendizado que eu tive lá. E de lá eu saí para me dedicar integralmente à minha empresa, então, que é a Mercato Contabilidade, junto com o meu sócio, como eu disse anteriormente, né, o Cássio Klein. Mercato, que é mercado em italiano, se originou de uma tentativa ou de uma iniciativa de ter uma empresa de contabilidade mais focada para o mercado. Então, que nós nos adaptássemos às necessidades do mercado, às exigências do mercado, e aquilo que o mercado exigia, vamos dizer assim, em termos de qualificação de um profissional da contabilidade, do que a empresa tem que se adaptar ao modelo padrão de um escritório de contabilidade. Tanto que a gente nem chamava de escritório, a gente chamava sempre de empresa de contabilidade. Já são 26 anos de história e surgiram vários desafios no meio desse processo. A gente foi conquistando clientes dentro de um processo de boca a boca, né? Muito pouca propaganda a gente fez nesse processo, a gente não tem um marketing agressivo, né? A gente é, de certa forma, discreto em termos de divulgação de marca, divulgação do negócio em si, mas pelo boca a boca a gente foi conquistando aí uma carteira de clientes. Então, a gente não tem uma limitação específica ou
delimitada a uma determinada cidade. A gente pode atender outras também, desde que seja, vamos dizer assim, né, o interesse do cliente e a vontade dele de estar aqui contando com a nossa equipe. Tá? Hoje a gente atende cliente desde o microempreendedor individual, que é o cliente que inicia a sua carreira como empreendedor, até o cliente maior, que já tem um sistema de tributação mais requintado, mais difícil, eu diria, né? Um pouquinho mais trabalhoso, que é o lucro real que a gente fala hoje, né, para as empresas. Então, seria, vamos dizer assim, desde o microempreendedor individual até a indústria de lucro real, que seria o modelo mais complexo, né, de contabilidade. Em momento de crise, né, a demanda da empresa pelo contador ela acaba sendo maior. Em particular, na questão da Mercato, a gente tem um hábito, né, de sentar com o cliente e apresentar relatórios gerenciais para auxiliar esse cliente a analisar o seu desempenho. Então, obviamente, em momentos de crise, ele tem que encontrar soluções que antes ele não encontrava. E a gente é parceiro nesse processo de apresentar o resultado da empresa e auxiliar o cliente a encontrar soluções, encontrar alternativas, ou pelo menos demonstrar como que está sendo o desempenho dele em determinadas áreas. E pela expertise do próprio empresário, ele chega a algumas conclusões com os números que são apresentados. Então, nos momentos de crise, independente de qual delas, né, a gente pode voltar aí no tempo e ter passado por várias crises já ao longo desses 26 anos, nós sempre temos demandas maiores. Nós ainda temos aí possibilidade de avançar muito, né, neste mercado, mas temos alguns grandes desafios. O primeiro grande desafio para essa continuidade, vamos dizer assim, da nossa empresa, passa necessariamente por pessoas. Não se evolui profissionalmente sem pessoas que evoluam profissionalmente com a gente. Então, investir em pessoas e um bom ambiente de trabalho e que a gente possa ter pessoas comprometidas com aquilo que é a nossa causa é o ponto fundamental. Então, isso como necessário. Do ponto de vista de atendimento de mercado, e aí fazendo jus à marca, Mercato, eu te digo que o nosso compromisso de futuro é o mesmo compromisso do passado. E a palavra se resume a isso, é compromisso. É o compromisso com o desenvolvimento do cliente. Esse é o nosso propósito. Nós buscamos tudo o que é possível para desenvolver o nosso cliente. Que ele pague o menor imposto possível, que ele tenha a maior margem possível, que ele possa encontrar soluções para ter mais mercados. Então, tudo que a gente puder assessorar esse cliente, para que ele possa ter o melhor desempenho, é nesse sentido que a gente trabalha. Então, em termos de perspectivas futuras, obviamente algumas coisas são estratégicas, né? A gente não pode divulgar assim, né? Mas eu te diria que a gente continua nesta linha, de ter cada vez mais o compromisso com o desenvolvimento do nosso cliente. Ele se desenvolvendo, a gente se desenvolve junto. Bem, a Mercato já é associada da CIV, tem aí já uns 20 anos. Eu tive a minha primeira experiência com a CIV lá em 2002, 2003, 2004, não lembro exatamente o ano, mas foi por aí. E eu fui, na época, diretor de SPC. Aí depois fiquei 2 anos. Aí na gestão seguinte, eu fui vice-presidente da entidade. E isso foi lá por 2006, 2005, mais ou menos. E aí eu me retirei da entidade. Aquele momento eu precisei me retirar da entidade porque era o momento que eu estava crescendo profissionalmente na universidade. Talvez ali ter me afastado da entidade tenha sido uma necessidade, né? Porque eu passei a assumir 4, 5 disciplinas. Houve um momento na universidade que eu dava, além de trabalhar na Mercato manhã e tarde, houve um momento na universidade que eu ministrava 5 disciplinas em 5 noites, mais 2 vespertinos e orientação do TCC no sábado de manhã. Então, era bem puxado. Era o equivalente a 8 disciplinas. Né? Então, é difícil para um aluno que faz 8 disciplinas, imagina.
é difícil para um professor que dá também 8 disciplinas. Então, o envolvimento era muito grande. Claro, não tinha família, não tinha filhos, então sábado de tarde, domingo, feriados, a gente acabava utilizando também para esse propósito profissional, né? Como a família demandava menos, a gente se dedicava mais ao profissional. O Regina Ceni foi por acaso, eu não fui convidado, né? Tinha um amigo meu, tinha sido convidado, ele não estava mais querendo dar aula e ele me indicou. E aí a direção aceitou a indicação dele. Então, não fui convidado pelo Regina na época, fui convidado por um amigo que foi convidado pelo Regina, mas que não estava afim de assumir. E deu certo, eu trabalhei em 98, 99, 2000, 2001, foram 4 anos lá. Na universidade, eu comecei o mestrado em maio de 2000 e em novembro de 2000, o diretor lá da universidade, que fazia o mestrado junto comigo, no final de uma aula, num sábado de tarde, se eu preciso falar contigo. Eu digo, o que foi? Ele disse, olha, gostaria que tu assumisse a disciplina tal em março do ano que vem. E aí não deu muita opção, né? E a gente assumiu, né? Eu tinha, na época eu tinha 26 anos, deu um friozinho na barriga, mas paciência, a vida é feita de frios na barriga, né? Então vamos embora. E a gente assumiu uma disciplina lá no primeiro semestre, e no segundo semestre vieram 2 disciplinas, e 2 anos depois eu já estava com 4 disciplinas por semestre e dando a volta. Isso era na Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, e depois eu entrei na UX em 2 de agosto de 2004. Comecei por Guaporé, depois Bento Gonçalves, depois vim para Nova Prata. E hoje eu ministro aula não mais em Guaporé, hoje eu ministro aula em Nova Prata e Bento Gonçalves. Sou feliz e grato por ter tido a oportunidade do universo ter se organizado dessa forma e esses 2 caminhos terem chegado, vamos dizer assim, na minha trajetória. Então, não faria nada diferente, não. Gosto de tudo que eu faço profissionalmente, amo a minha família e gosto desse envolvimento com entidades, sabe? De permitir que as pessoas possam evoluir com aquilo que a gente contribui no social também, né? Eu também faço parte do Rotary Club, faz desde 2009. Então a gente tem a parte social, que a gente contribui para o desenvolvimento da sociedade, tem a parte profissional, que são 2 coisas bacanas, e tem a parte pessoal, família, que é onde a gente, vamos dizer assim, desestressa, né? Família, que é bacana, que é onde a gente curte. Então, não mudaria nada, não. O Brasil não é para amador, né? O Brasil é um país para profissionais. Ele tem alguns detalhes diferentes, né? Aqui o nosso país ele tem um sobe e desce, tem algumas trocas no meio desse caminho. Mas eu diria o seguinte, cara, para ser empreendedor, primeiro tem que gostar, né? Gostar do risco, né? Mas eu queria lembrar o cara que está nos ouvindo aí que risco é proporcional ao retorno, né? Quem assume pouco risco tem menos retorno. Quem assume mais risco tem mais possibilidade de ter retorno. É claro que o risco pode ser para cima e pode ser para baixo. É claro que eu posso ganhar e posso perder. Mas quem não assume risco algum, dificilmente vai ter algum retorno ao longo desse processo. Então, como é que você empreende, corre risco e minimiza esse risco? Com qualificação. Então, você tem que buscar ajuda. Tem vontade de fazer alguma coisa? Se qualifica. Estuda primeiro. Faz cursos, faz treinamentos. Entende como faz. Vai trabalhar em algum local que tenha a ver com aquilo que você pretende fazer na sua empresa. Busca experiência. Deixa a casca ficar grossa. Né? As coisas não acontecem assim de hoje para amanhã. Então, você tem que primeiro buscar essa experiência. E depois, tem que ter um pouco de coragem. Aí é uma questão pessoal, né? Tem quem tem e há aqueles que não têm essa coragem, que vão ficar talvez uma vida inteira tendo a vontade de empreender, mas sem a coragem para empreender. O que eu posso dizer? Vale a pena ser empreendedor. É gratificante ser empreendedor. E acho que tem muita gente que a gente percebe no nosso entorno que poderiam estar empreendendo
com ideias muito bacanas, mas que por algum motivo, né, não tiveram essa ousadia. Uma vez um cara falando assim, não sei por onde começar. Eu digo, bom, vai conversar com alguém que já fez, né? Mas procura conversar com alguém que já fez aquilo que você pretende fazer ou que já fez algo parecido, mas que tenha tido sucesso naquilo que fez, né? Não adianta buscar conselho com quem nunca fez nada. Então tem que se aconselhar com quem já tem essa casca grossa, com quem já tem essa experiência, já tem esse caminho. É a minha opinião. E é o que a gente compartilha aí.